Olá! Nesta aula aprenderemos sobre vetores de caracteres e a utilizar apontadores. Eu vou aproveitar o esqueleto desse programa, vou salvar ele como? Ele chama de ponteiros. Ponteiros. Vou apagar as funções. Vamos usar só o esqueleto dele. Quando nós temos uma variável do tipo vetor de caracteres, o que nós, na verdade, temos é um vetor de caracteres. O que é um vetor? Uma matriz. É um espaço de memória que funciona como se fosse uma matriz daquelas que nós aprendemos em matemática, no segundo grau. Só que é uma matriz linear. É possível ter matrizes de várias dimensões, mas o mais comum quando se trata de caracteres, é trabalhar com uma matriz linear. É possível trabalhar com uma matriz de múltiplas dimensões? É, claro. Se você estiver tentando, por exemplo, trabalhar com uma lista de nomes, uma lista de frases, sim. Mas, normalmente, a gente vai estar utilizando, para caracteres, vetores, matrizes lineares ou vetores. Como é que eu crio um vetor de um tamanho específico? Char, vou chamar aqui de texto, e vou colocar aqui o tamanho que eu quero desse vetor, 255. Então aqui eu tenho um vetor chamado texto com 255 posições. Eu posso acessar qualquer posição deste vetor utilizando uma variável de controle, utilizando um laço for. Por exemplo, no nosso laço for, na aula onde eu falei de estruturas de repetição, nós tínhamos uma variável i sendo utilizada para controle, também chamado interactor. Mas é possível utilizar qualquer variável. Eu vou pedir ao usuário que digite uma expressão que vai ser colocada em texto, e em seguida eu vou exibir na tela. Vamos lá. Cin, texto. Vou exibir uma mensagem aqui. Escreva uma palavra. A pessoa vai digitar aqui. Se eu quiser agora, depois que a pessoa digitar essa palavra, se eu quiser visualizar toda a palavra, é muito simples. Basta fazer Cout, texto, vou pular uma linha e ele vai exibir. Vamos lá. Arara. Arara é uma palavra, um palíndromo. Uma palavra que pode ser lida de trás para frente, de frente para trás, assim como o ovo. Um dos exercícios é escrever um programa que determine se uma determinada palavra é um palíndromo. Então já serve como exemplo de palavra arara. Então aqui eu escrevi arara. Como é que eu posso, então, ao invés de exibir toda a palavra arara, exibir cada uma das letras de arara e colocar uma embaixo da outra? Na verdade, é bem simples. For, vou criar um laço for, vou criar uma variável i aqui em cima. Por que eu estou criando a variável i aqui em cima? Bem, era possível, ainda é com alguns ajustes, fazer assim, int i igual a 0, aqui mesmo. Mas atualmente, por causa de algumas recomendações do C++ e do C, não se deve fazer isso, deve-se criar a variável antes e só utilizá-la dentro do laço for. I menor, eu aqui vou usar uma função que ela não está em IOStream, então eu vou ter que incluir a biblioteca strlen. Strlen me retorna o tamanho de uma determinada string, cadeia de caracteres. Então eu vou pedir aqui for i igual a 0, i menor que strlen, texto e mais. E eu vou exibir, não agora o texto todo, mas somente um caractere do texto que será referenciado pela variável i.
O vetor pode ser acessado posição por posição, utilizando colchete, posição que eu desejo, fecha colchete. Se eu colocasse aqui, ó, 0, seria a primeira letra digitada pela pessoa. No caso de Arara, seria a letra A. Se eu colocasse aqui 1, seria a segunda letra, o R, e assim por diante. Eu coloco I, e o interactor, a variável de controle, vai percorrer cada uma das posições do vetor e exibi-la na tela. Uma em cada linha. Porque eu estou pulando linha aqui. Arara. Opa. Arara, exibido na tela, uma de cada vez. Se eu quisesse alterar uma determinada posição, por exemplo, se eu quiser, eu exibir Arara na tela, dessa forma. Mas se antes eu quisesse trocar, por exemplo, a primeira posição por arroba, como eu faria? Faria assim, texto na posição 0, que é a primeira, igual a arroba. Opa, tem que colocar entre aspas simples. Que é apenas um caractere, né? Quando é apenas um caractere, deve vir entre aspas simples. Reclamou. Ah, texto. Errado. Arara. A primeira letra foi trocada por arroba. Isso vale para qualquer tipo de vetor. Qualquer tipo de vetor. Uma característica interessante é que todo vetor é tratado pelo C++, assim como pelo C, como um ponteiro. O que é um ponteiro? Uma variável especial que aponta uma posição de memória. Por ser ponteiro e apontar uma posição de memória, eu posso utilizar aritmética com ele, ou seja, eu posso adicionar um valor a esse ponteiro e eu posso fazer com que esse ponteiro se mova na memória. Eu vou criar um ponteiro para fazer referência ao texto. E ao invés de trabalhar com o laço for, como eu fiz aqui, eu vou deixar o laço for, mas eu vou fazer uma outra operação aqui embaixo. Eu vou criar um ponteiro chamado char asterisco p. Todo ponteiro ele tem essa sintaxe. Se for de caracteres, se for de inteiro, é outra coisa. Ponteiros podem referenciar qualquer tipo de dado, mas é importante que na criação do ponteiro você diga qual é o tipo de dado que ele aponta. Nesse caso aqui, esse ponteiro p vai apontar um caractere. Então, eu coloco um asterisco na frente dele para dizer ao C++, olha, p não é uma variável comum, char, é um ponteiro. Se eu tirar o asterisco, ele não vai funcionar, porque ele vai tratar p como uma variável caractere normal. Se eu boto o asterisco, ele sabe, opa, é um ponteiro. Aí, o que é que eu faço para que eu possa utilizar esse ponteiro? Eu vou apontar ele para algum lugar. Nesse caso, eu vou apontar para a variável texto. É bem simples. Texto, p igual a texto. Quando eu atribuo a p a variável texto, na verdade, eu estou dizendo ao compilador, pegue o endereço onde o texto está guardado e coloque na variável p. A partir daí, eu posso utilizar p para apontar qualquer posição de texto. Vejamos. Agora eu vou criar um laço while, não vai ser mais um laço for. While asterisco p. O que é que eu quero dizer com isso? Toda variável do tipo char, que é um vetor, ou seja, uma cadeia de caracteres, quando ela é preenchida pelas funções do compilador C, como por exemplo aqui, ela recebe no final dela um caractere especial, o caractere 0 da tabela ASCII. Esse caractere 0, ele funciona para o C++ como se fosse o falso, como se tivesse o valor falso. Qualquer caractere que não seja o 0, para o C++ é verdadeiro. Quando ele encontra o caractere 0, para ele é falso. Então, quando eu estou dizendo aqui, ó, enquanto asterisco p, eu estou dizendo, enquanto p apontar para alguma coisa que não seja 0, fique executando este laço. O que é que ele vai fazer nesse laço? Cout asterisco p. Olha, uma coisa importante. Se eu colocasse aqui Cout p, todo apontador, todo ponteiro, na verdade, mesmo dizendo que ele é char, na verdade ele é um inteiro longo porque ele aponta um endereço de memória, é um número grande, gigante. Se eu colocar Cout p, ele vai mostrar esse número na tela.
Eu posso até fazer isso aqui, para a gente ver. Ó. Vou fazer aqui, Cout, vou colocar assim, endereço apontado por P. Ele vai mostrar o endereço apontado por P, e não o valor que P aponta. Isso é importante. Já se eu quero, ao invés de trabalhar com o endereço, eu quero trabalhar com a posição de memória realmente que está lá, com o valor que está na posição de memória, eu coloco um asterisco na frente. Então, se eu colocar aqui Cout P, ele vai ficar mostrando o endereço na tela. Claro que se eu fizer qualquer operação com P, esse endereço vai ficar mudando aqui. Mas se eu quero mostrar o caractere, eu faço assim. Então, eu vou mostrar o caractere na tela. Nesse caso, eu não vou pular linha, porque eu quero escrever arara, o valor correto na tela. Diferente daqui, que eu escrevi uma letra embaixo da outra, aqui eu vou escrever a palavra arara por cima na tela. Bem, como é que então eu faço P mudar de posição? Porque se eu deixar dessa forma, vai ficar em laço infinito aqui mostrando a... Na verdade, arroba, né? Porque eu mudei a primeira posição para arroba. Mas eu quero que P se mova para apontar a próxima posição. Eu faço P++. Lembrando que P é apenas um número, um endereço de memória. P++ avança P para a próxima letra. E a próxima letra, até que ele vai chegar na última. A última será o A de arara e vai avançar mais uma. Depois do último A, o que tem é um zero. Porque lembrando que o C++ coloca zero no final. O P vai apontar para zero, o A ele vai dar falso e ele vai sair daqui. Vamos testar. Alexa, liga o ar-condicionado. Olha só. Ele pegou o P. Ah, no C++, me lembrei agora. No C++, o Cout ele é muito inteligente. Diferente do... Se fosse no C, teria mostrado exatamente o endereço de P. O problema é que o Cout ele é muito inteligente. E quando ele pega uma variável de um determinado valor, e ele encontra um contexto como esse aqui agora, em que eu tenho uma string, e P aponta para uma outra string, e o que ele já tenta pegar o valor que está lá apontado. Como é que eu poderia resolver isso aqui? Bom, eu vou resolver da seguinte forma. Eu vou mudar essa expressão aqui. Printf. Printf é uma função onde eu posso manipular as informações que eu estou exibindo na tela utilizando diversas máscaras. Nesse caso aqui, eu vou usar uma máscara especial chamada percentagem LD, que diz ao compilador que é para eu pegar o primeiro parâmetro que aparecer e tratá-lo como um número longo. Ainda que ele aponte para um caractere, o LD está dizendo D significa número inteiro e L significa longo. Então, eu estou dizendo aqui, trate o primeiro parâmetro que apareceu, percentagem representa o primeiro parâmetro, se eu tiver outro percentagem aqui, segundo parâmetro e assim por diante. Então, eu estou dizendo, pegue o primeiro parâmetro que aparecer depois dessa string, trate ele, o primeiro parâmetro é esse, trate ele como um número inteiro longo e exiba na tela. Vamos rodar. Arara. Agora ele mostrou aqui o número. Esse aqui é o endereço de memória apontado pela variável P. E mostrou a palavra arara embaixo, utilizando o ponteiro. Vamos ver de novo. Ovo, agora ovo. Endereço de memória. Se eu executar esse programa 1000 vezes, esse endereço vai mudar um pouco. Por quê? Porque o compilador o sistema operacional vai fornecer posições de memória diferentes para o programa. Nesse caso aqui, o que está acontecendo também? O endereço normalmente é maior do que aquele, mas deu um endereço pequeno. Por quê? Porque eu criei a variável dentro do programa. Quando eu crio a variável dentro do programa, o
e dentro de uma função especificamente, né, dentro dessa função, o compilador vai tentar criar essa variável numa região de memória especial chamada pilha, que tem diversas razões de ele fazer isso. Uma delas é tornar mais simples o gerenciamento da memória. Porque a pilha é uma região de memória que ela é automaticamente descartada quando eu saio da função. Então, quando eu terminar aqui, o main ele não precisa se preocupar com nada, essa memória vai ser descartada. E a pilha é pequena, então a região de memória apontada por ela é relativa, por isso que o valor de P está dando pequeno. Se fosse uma outra forma de alocar memória, eu teria esse endereço maior. Bem, nós vimos aqui duas funções que são muito particulares do C, strlen e printf. Existem diversas funções, a quantidade de bibliotecas do C é enorme. Essas são apenas duas funções desse conjunto de funções do C e do C++. Para finalizar, vamos criar uma função usando ponteiro agora. Vou criar na verdade deixa eu pensar aqui. Eu vou criar uma função para colocar uma palavra em maiúsculo. Void vou botar maiúsculo. Maiúsculo. Pronto. Maiúsculo vai receber duas variáveis. Vai receber uma variável. Maiúsculo vai receber uma variável chamada origem. Char. Origem. Em vez de eu colocar o colchete, como eu coloquei no exemplo de funções, eu vou colocar um asterisco. Origem, vírgula, char, asterisco, destino. Então, agora aqui a gente tem duas variáveis, origem e destino, que vão chegar dentro da função. Eu vou, nessa função, ela é void, lembrando que ela é void, ela não retorna nada usando o return. Como é que ela vai retornar? Vai colocar o valor em destino. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar, para não manipular diretamente as variáveis, eu vou criar dois ponteiros. Char p, char q. Essas letras que eu estou usando, p e q, são comuns nos programas, tá? Então, quando a gente vai criar ponteiros para ponteiros genéricos, é costume utilizar p e q quando só são dois. Na literatura se usa, mas você pode usar qualquer letra. Eu estou usando essas duas. Veja só, eu vou apontar P para a origem e Q para destino. E vou criar um laço while. While asterisco P. Do mesmo jeito que nós fizemos aqui embaixo. Enquanto P não for o último caractere, né, o 0 do final, ele vai interagir. Para eu não esquecer, eu vou logo avançar P e vou avançar Q, porque eu posso correr o risco de esquecer. Então eu já coloco aqui. E agora eu vou fazer a operação, que é muito simples. Qual é a operação? Eu vou copiar P para Q, só que na hora de copiar eu vou transformar em maiúsculo. Como é que eu faço isso? Asterisco P. Eu tenho que dizer ao compilador que eu não quero alterar a posição de memória. Se eu fizer assim, eu, na verdade, estou atribuindo a posição de memória de Q para P, que não é o que eu quero. Eu quero atribuir o caractere que está em P, que está em Q. Opa, é o contrário, que eu fiz ao contrário. O caractere que está em Q, em P, eu quero atribuir para P. Aqui. Se eu fizer isso, eu simplesmente vou copiar origem para destino. E não é o que eu quero. Eu quero transformar em maiúsculo. Então, eu vou fazer o case. Ele não colocou aqui. Peraí, deixa eu ver. O case. Ele não colocou. Eu acho que está faltando alguma coisa.
Bom, vamos testar só para ver. Então aqui texto, né? O texto que a pessoa digitou e eu vou colocar aqui, vou criar uma outra char my vou chamar de caixa alta para poder não colocar o mesmo nome aqui maiúsculo, né? Porque senão daria erro usar o mesmo identificador para uma variável, para uma função, daria problema. Vou chamar de caixa alta. Eu vou colocar aqui 255 também. Só que tem um problema. Ele vai copiar cada caractere e quando chegar ao final, ele não vai copiar o zero final. Por quê? Porque o while está parando antes disso. E isso vai dar problema na hora de exibir a variável. Então eu tenho que colocar o zero final. Então eu faço asterisco que igual, entre aspas, eu coloco barra zero, que é um símbolo que representa o caractere zero. Em C++, em C, em várias linguagens. Na verdade, muitas linguagens usam esse mesmo símbolo. E agora eu vou exibir cout texto em maiúsculas. Maiúsculo. Maiúsculo. E vai ser que variável texto. Essa é a de origem. E agora eu tenho que passar a caixa alta como de destino. Aí ele vai transformar texto para maiúsculo e vai colocar o resultado. Opa, assim não vai funcionar não. Desculpa. Ela não é uma função, ela é um procedimento. Eu tenho que chamar aqui fora. A caixa alta vai receber o valor. E agora sim eu coloco aqui o valor em maiúscula. Vamos lá. O case. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar a biblioteca que tem o case. TWAPER. Eu que misturei. TWAPER. O case em outra linguagem. Quando a gente trabalha com várias linguagens, a gente acaba misturando os nomes das funções. Pronto, TWAPER. Palavra, arara. Ó, observe que ele colocou em letra maiúscula. E o arroba não tem maiúscula, né? Por isso que ele não colocou em letra maiúscula. Olha, o arara aqui não pulou linha. Por quê? Porque eu coloquei deliberadamente dentro do while, simplesmente para exibir o valor, não pular linha. Se eu quiser pular linha, depois eu faço cout endl. E aí eu pulo a linha. Vou compilar de novo. Run arara. Veja, eu não precisei indicar ao C++ que eu queria tratar texto e caixa alta como endereços de memória. Eu simplesmente atribuí as variáveis. Atribuí texto a P, atribuí aqui destino a Q, diretamente. Se fosse qualquer outra variável que não fosse um vetor, que não fosse uma cadeia de caracteres, eu não poderia fazer assim. Eu teria que fazer desta forma, com o E-comercial na frente. O E-comercial diz ao C e ao C++ que eu não quero tratar a variável como seu conteúdo, mas sim como seu endereço. Esse E-comercial diz para isso, pegue o endereço de memória. Eu vou comentar esse código todo aqui, para ficar mais claro. Então, aqui eu tenho char texto. Vou colocar aqui vetor de caracteres. Então, é um vetor de caracteres. Vetores podem ter suas
posições acessadas utilizando uma variável ou valor inteiro, é importante lembrar que tem que ser inteiro, como índice ou posição. Aqui eu vou colocar também todo vetor de caracteres possui como caractere final o valor 0, tratado como falso pelo C++. A função printf permite exibir texto formatado na tela. Usando símbolo máscaras. Que sempre começam com caractere percentagem. Então é isso. Faltou comentar só a função em cima. Aqui. Vou botar aqui do lado. Podemos passar vetores para funções usando tipo asterisco nome ou tipo nome colchete colchete. Vou tirar isso daqui. Pronto.